Bom dia a todos, começando nossa série de lives no YouTube, com o nosso tema, o valor da filosofia estoica no mundo. Desta vez, nós vamos demonstrar a importância do estudo da filosofia estoica para enfrentar os nossos desafios. Essa aqui é a nossa live número 1, e já quero convidar todo mundo para nos seguir no Instagram, John Wanzer, dot.rodrigo_Bittencourt e Nosecast no Instagram. Tá? E também, quem está aqui no YouTube, clica para seguir, sininho, notificação, o aviãozinho é lá no Instagram, mas também compartilhe essa live. Vamos falar um pouquinho do nosso convidado, Rodrigo Bittencourt, que ele é não só um convidado, mas é um membro permanente aqui do Nous. Partiu dele a ideia de nós começarmos aqui o Nous, trazer conteúdo de qualidade para todo mundo. Rodrigo, eu sei que tu é doutor em aristotelicotomista, eu treinei para falar essa palavra, em Roma, neste momento tu está em Roma, e você também é diretor do Centro de Filosofia Terapêutico Kairos. Pode falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, quem é o Rodrigo? Ok, bom dia a todos, bom dia, John. Bom dia. Muito obrigado por essa grande iniciativa. Então, vamos tentar ser breve, como sempre, né? Porque a coisa mais importante é o que vem depois. Então, eu sou natural de Porto Alegre, e depois meu estudo começou praticamente em São Paulo. Depois de Porto Alegre, fui para São Paulo, fiquei 4 anos em São Paulo, e comecei a minha carreira acadêmica depois do segundo grau. Ganhei uma bolsa de estudos e fui para os Estados Unidos, onde eu estudei o college em Connecticut, em Cheshire, Connecticut. E ali eu conheci o mundo clássico. Os clássicos, Homero, a Ilíada, a Odisseia, Virgílio, Eneida, todo mundo clássico, né? Ovídio, Plínio Jovem. E eu comecei a me apaixonar por esse mundo clássico, porque os nossos professores sempre nos diziam que os clássicos, eles nos transmitem valores que duram para sempre. Então, eles sempre diziam, quando vocês estão lendo os clássicos, tentem imitar esses valores, porque esses valores não passam. E ali foi o primeiro momento, o primeiro contato com esse mundo clássico que me apaixonou. Depois, eu tive a oportunidade de continuar meus estudos no exterior e vim para a Itália. Cheguei na Itália no ano de 2000, comecei a minha carreira acadêmica, fiz a faculdade de filosofia, também um mestrado, doutorado, e a partir do ano de 2009, o decano da faculdade de filosofia me convidou para começar a ensinar como docente convidado. Então, eu comecei a ensinar em 2009, com alguns seminários, alguns cursos opcionais, e pouco a pouco eu fui ficando cada vez mais comprometido com a universidade. E em 2012, me nomearam catedrático na Universidade Pontifícia de Roma, com a cátedra de Lógica e Filosofia do Conhecimento. E desde então, a minha vida mudou bastante, porque eu já estou há 24 anos na Itália, aqui em Roma. E nesses 20 anos me dediquei praticamente ao estudo da filosofia, sobretudo da filosofia clássica, em modo especial no estoicismo. Mas também tive outras oportunidades para continuar aperfeiçoando meus estudos. Também me especializei em antropologia cultural em outras cidades da Europa. Fiquei um tempo em Paris e Bordeaux, na França, depois um tempo também na Suíça, em Lausanne e Montreux, e concluí até mesmo em preparação ao meu doutorado na cidade de Munique, na Alemanha, mas sempre tendo a minha base aqui em Roma, somente por motivos de estudo, aperfeiçoação, melhor aperfeiçoamento, eu fiz essas etapas em outras cidades. Praticamente é isso, né? Então, o mundo clássico, ele é um mundo que ele tem muito a nos ensinar.
E o clássico, ele é clássico porque ele é eterno, é maravilhoso, os clássicos. Antes de começar a entrar aqui nos temas, já trazendo um pouquinho para algo pessoal, por curiosidade, Rodrigo, a gente falou bastante nas nossas conversas sobre os clássicos, mas eu nunca lhe perguntei qual que é o seu clássico favorito e por quê. Ah, é uma pergunta difícil, porque cada um, olha, eu acho que o livro que me impactou primeiro, e foi assim se diz na Itália, um crescendo, certamente foi Homero e Virgílio, ok? Porque realmente essas duas obras são extraordinárias. Tanto é assim que Virgílio, na Eneida, praticamente ele faz uma síntese dessas duas obras de Homero, ou seja, a Ilíada e a Odisseia, praticamente é uma síntese. E o personagem principal da obra do Eneida é Enéas, o príncipe troiano, até porque quando me pedem para explicar a fundação da cidade de Roma, é uma das coisas mais complicadas que existe explicar a fundação de Roma. Por quê? Porque é uma cidade tão antiga e é difícil até mesmo para os historiadores explicar, porque as fontes históricas que nós temos não seguem os mesmos cânones historiográficos modernos. Então, nós temos que pegar um pouco da história dos documentos mais antigos, um pouco das lendas, um pouco da literatura clássica, um pouco da arqueologia, e juntando todo esse material, construir um raciocínio para explicar como iniciou essa grande cidade. E Enéas é um dos pais fundadores da cidade de Roma, porque Roma deveria ser, ao menos na sua finalidade, a nova Troia. Ok? Então, Enéas, ele encarna o ideal do estoico. É um personagem muito positivo, muito virtuoso, tanto é assim que Virgílio, pelo próprio pedido do imperador, escreveu essa obra maravilhosa como modelo para todo cidadão romano. Ou seja, É, não, sim. pode Não, não. continuar. Enéas se transformou no ideal de cidadão romano. No momento que, acho que ali no livro 2, livro 3, que ele está com roupão púrpura, né, que era uma grandeza, e ele lá cundido, e vem o Mercúrio dizendo, Enéas, eu gosto de brincar, né, trazer para um jargão mais popular, levanta e corre, e aí ele, meu Deus, é maravilhoso, tá? Quando fala de Homero, tu trouxe Ilíada, trouxe Odisseia, trouxe Eneida, são literaturas maravilhosas, a contribuição de Virgílio com Eneida, depois veio Dante, depois veio os Lusíadas, então eu acho que são temas que a gente pode trazer no futuro aqui, Com já que você tem certeza. essa paixão, é uma paixão que eu também tenho, e é algo que a gente pode também abordar aqui nas nossas séries de lives. É algo permanente, perpétuo, então, mais alguns temas para a gente abordar aqui. No Instagram, nós tivemos algumas perguntas, nós fizemos uma live recentemente com este mesmo tema. A ideia aqui é fechar esse tema de estoicismo, pelo menos essa visão mais macro, né, do tema. Depois a gente pode abordar outros temas, como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, ou talvez até outras obras e outros estoicos. Mas por que eu estou falando isso? Tivemos algumas perguntas lá, e também algumas delas foram muito importantes, e também nós vamos trazer aqui para deixar aqui no YouTube as perguntas. E trazendo já a primeira delas, o que é o estoicismo, Rodrigo? E ela ainda se mantém relevante nos dias de hoje? Ótima pergunta para iniciar essa nossa conversa. Eu gosto sempre, nas minhas aulas, nas palestras, começar sempre com a definição etimológica de uma palavra, porque é um modo propedêutico para a gente se aproximar dessa nova realidade. Então, começando com a definição etimológica da palavra estoicismo, é uma palavra que praticamente nasce de outras duas palavras gregas, stoa, poikile. Ou seja, o que era o stoa poikile? Stoa era os pórticos da Grécia, os pórticos. Então, o estoicismo ele nasce com Zenão. Zenão, que no terceiro século antes de Cristo, ele começou a sua escola e começou a ensinar os seus discípulos nos pórticos da cidade de Atenas. Okay?
Agora, é interessante a história dizer não, por quê? Porque antes de se transformar no pai do estoicismo, e também de se transformar em um filósofo, ele era um grande comerciante riquíssimo e perdeu toda a sua riqueza. A sua riqueza foi naufragada, literalmente naufragada. Então, ele começou a se dedicar, se interessar por aquelas coisas que não passam. Olha só essa relação. Porque antes ele se dedicava, digamos assim, ao comércio, mas as coisas materiais passam. Então, ele pensou: eu vou dedicar a minha vida agora a aprender as coisas que valem para sempre. Então, ele aprendeu que tudo na vida pode ser uma chave de leitura. Então, em lugar de chamar os eventos que acontecem negativo de obstáculos ou problemas, chamá-los de oportunidades de crescimento. E isso muda totalmente, porque se você consegue superar esse evento em modo positivo, você sai mais forte. Então aí nasce praticamente a escola estoica. Esses primeiros discípulos de Zenão que se reuniam ao redor dos pórticos de Atenas para aprender das suas lições. E o que se caracteriza muito da escola estoica das outras escolas clássicas, o estoicismo é uma filosofia de vida prática, muito prática. Teve 3 fases, particularmente. Teve uma primeira fase fundacional na Grécia, depois teve muito interesse aqui em Roma, então ficou dividido entre Grécia e Roma. E depois se fundamentou aqui na cidade de Roma. Por que eu falo Roma? Porque Roma era um império, né? Não era um país, era um império. E a cidade de Roma é muito mais antiga que a própria Itália. A Itália é recente enquanto nação, mas Roma ela começa no 8º século antes de Cristo. Então, é por isso que eu faço a distinção, que a Roma é uma parte da Itália, ok? Mas a Roma é muito mais antiga, tem muito mais história, tem muito mais conteúdo para dar. E é praticamente o berço da cultura do Ocidente. E Roma tem uma característica maravilhosa que ela nasceu como nação, mas ela absorveu a cultura de outros povos. A Exato, Roma, e então ela tem quase 3 milênios. É muito. exato. É, e como a gente pode aplicar o estoicismo hoje? Olha, o estoicismo, como eu falei, ele é muito prático. Eu até falei na live no Instagram que eu acho que uns 5% é teoria e 95% prático. Talvez estou exagerando. Talvez seja uns 90% prático. Mas... É quase, eu acho que ele é mais um Pareto, 20-80. vamos fazer assim, né, para ficar mais tranquilo, Mais equilibrado. mais equilibrado, tá? Mas porque eu gostaria de sublinhar muito esse aspecto da praticidade. Se a gente lê os clássicos, infelizmente, a gente não tem todas as obras clássicas do estoicismo, infelizmente, porque algumas se perderam. A gente tem muitos escritos de Sêneca, alguns de Marco Aurélio e alguns de Epicteto. E eu gostaria de sublinhar essa obra de Epicteto, o Manual de Epicteto, porque ele, no início do seu manual, ele nos oferece um princípio que, para mim, é a síntese do estoicismo. Ou seja, como viver essa filosofia de vida no mundo moderno. Epicteto fala de modo muito tranquilo: discernir as coisas que estão sob meu controle das coisas que não estão sob meu controle. É um princípio tão simples, mas tão poderoso, que a gente não se dá conta, porque muitas vezes a gente quer ter poder e quer dominar aquele aspecto da realidade que não está sob nosso controle. E a gente se estressa, sobretudo no mundo moderno, querendo dominar aspectos da realidade que não estão sob nosso controle. Não estão sob nosso controle. Eu acho que seria uma ótima, digamos assim, sugestão para começar a entrar no mundo da filosofia estoica e aplicando na nossa vida cotidiana. Quando falou ali de Epiteto, mas tem o Sêneca, com um livro dele, um dos mais famosos e mais populares,
que é sobre brevidade da vida, que fala o quão breve é a vida. É uma Exato. das... É literalmente maravilhoso. E como nós podemos resgatar... A gente falou bastante sobre a filosofia clássica, né, sobre os clássicos, que quando a gente fala dos clássicos também entra em filosofia. Quando a gente lê Sócrates, Platão, eles falam dos clássicos. E o que a gente pode resgatar da filosofia clássica, principalmente dos estoicos? E a Boa gente deve trazer pergunta. para hoje. Boa pergunta. Agora, o mundo clássico é um mundo que nos oferece muitos valores. Entre eles, você citou Sócrates. Sócrates, ele foi um grande, digamos assim, precursor de todos os filósofos, porque a filosofia clássica se divide entre antes de Sócrates, os pré-socráticos, e depois de Sócrates. E a coisa mais curiosa é que Sócrates nunca escreveu nenhuma vírgula e ficou conhecido no mundo inteiro, né? Então foi o seu discípulo Platão que começou a, digamos assim, a escrever com seus diálogos para permanecer na história. Mas a coisa que eu gostaria de sublinhar aqui no aspecto da filosofia clássica é que uma coisa que é presente em quase todas as escolas é a importância de ser uma pessoa virtuosa, a virtude, as virtudes. O mundo clássico, ele se distingue muito por essa reflexão sobre a virtude. O que é a virtude? O que é ser virtuoso? Buscando uma definição de virtude, podemos dizer que a virtude é um hábito. Um hábito é uma disposição estável. Se essa disposição estável é uma disposição estável para um bem, nós chamamos virtude. Se é uma disposição estável para o mal, nós chamamos vício. Em poucas palavras, a virtude e o vício são os dois lados da mesma moeda. Somente que, até mesmo psicologicamente, se você comete um vício, você precisa de mais tempo para desenraigar esse vício e seminar uma virtude. Por exemplo, para cada vício, né, a gente tem que dedicar 10 vezes mais tempo para poder instaurar, inserir uma nova virtude. Outra coisa importante no mundo clássico, ademais da virtude, é a concepção do tempo, o tempo presente. A vida moderna, devido à sua dinâmica, nos faz experimentar uma espécie de pêndulo que nos leva do passado ao futuro sem passar pelo presente. Nós somos escravos da nossa própria história, nossos erros, e muitas vezes a gente fica se lamentando: por que eu fiz isso, por que eu me deixei levar pela emoção e tudo mais. E a gente fica encarcerado na história, tentando mudar a história e o passado, mas é impossível. Ou então, a gente fica encarcerado no futuro, né? Tudo aquilo que a gente quer fazer, os projetos, e quando as coisas não vão no ritmo que nós queremos, a gente cria uma ansiedade, né? Então, uma coisa que até mesmo você falou na live anterior, no Instagram, quem vive no passado vive com angústia, né? Vive com depressão. E quem vive no futuro com essa ansiedade, com esse medo do que pode acontecer. Mas a gente não pode deixar de ver o presente contínuo, porque é o presente, a consciência do presente contínuo que vai sanar o meu passado e a minha própria história e vai projetar o meu futuro. No mundo antigo, a questão do tempo era uma coisa muito preciosa, tanto assim que eles tinham duas palavras para indicar o tempo: Cronos e Kairos. Cronos é a medida quantitativa do meu tempo, ou seja, são as 24 horas do dia. E Kairos, digamos assim, é o tempo de qualidade. O Kairos não é uma medida, uma hora, 2 horas. O Kairos é um tempo de qualidade, ou, como eles diziam na antiguidade, o ócio. Então, temos o tempo cronológico, e uma palavra que eu gosto muito de usar, o tempo kairológico, que é uma coisa desconhecida no mundo moderno. Poucos sabem o que é ter um momento de Kairos. Agora, eu falo sempre nas minhas aulas, nos treinamentos, o que é o Kairos?
O Kairos pode ser 1 hora do teu dia, pode ser um dia da tua semana, ou pode ser um final de semana do teu mês. Ou seja, é aquele tempo de qualidade que tu vais dedicar para cultivar as coisas que te fazem estar bem. Pode ser um momento de leitura, escutar a música, organizar um jantar romântico com a tua esposa, ou sair viajar com a tua esposa, com teus filhos, ou seja, dedicar tempo de qualidade. Eu sempre falo também nos treinamentos que, sobretudo para pessoas que têm problemas, sobretudo familiares, eu digo para eles assim, gente, a semana é feita de 7 dias. Você tem que dedicar um dia da semana para ti. Para ti. Ou seja, o que eu vou fazer? Aquilo que tu quiseres. Vai sair com teus amigos, vai jogar uma bola com teus amigos, vai fazer aquele curso que você está engavetado na tua escrivania. Alguma coisa que vai te realizar como pessoa. Depois, um segundo dia da semana, você vai dedicar à tua esposa. Vai levar ela para o cinema, vai levar ela para jantar fora, ou vai organizar um final de semana romântico. E depois você tem 5 dias para a família. Olha só, 7 dias. Um dia para ti, um dia para um dia para tua esposa e 5 dias para a família. Por quê? Eu sempre falo brincando, né, que quando a gente é jovem, a gente se casa, a gente, para nossa esposa, nós somos o rei, né? Quando chegam os filhos, nós de rei passamos a príncipe. E quando chegam os netos, daí somos escravos, realmente. Mas Adorei as analogias. é uma brincadeirinha, mas na verdade é mais ou menos assim que funcionam as coisas, né? Então, esse tempo de qualidade é importantíssimo, porque muitas vezes nós somos fagocitados pelas dinâmicas familiares, a gente não tem tempo para nós mesmos, não temos tempo para a esposa e nem para os filhos. Ou então somos fagocitados pelo nosso trabalho, pelas nossas responsabilidades, e a gente vive estressado. Por quê? Porque não estamos vivendo muito bem e adequadamente o nosso tempo cairológico. Quando a gente fala sobre tempo também, eu acho que isso é um dos grandes problemas modernos. Tu falou muitas coisas importantes nessas últimas falas suas. Quando tu trouxe, que a gente falou lá no Insta sobre a questão de depressão, viver no passado ou viver no futuro, sobre a ansiedade. Então, são problemas que nós temos hoje na modernidade. As relações hoje não se perpetuam como antigamente, porque não tem mais aquele tempo de qualidade que nem você estava ponderando agora, ou às vezes é para você mesmo, ou quanto para sua família ou sua esposa. Não tem aquele equilíbrio na vida. Então isso é muito poderoso, muito importante. Até surgiu aqui duas perguntas, tá? Uma era lá do Instagram, que é qual o papel da virtude no estoicismo, já que tu pegou e abordou assim o tema de virtude e vícios, né? A Exato. virtude é algo melhor, uma elevação do ser para trazer ele em si a algo melhor, que não entra só quando a gente ouve hoje a gente escuta a virtude, não é algo religioso ou teológico. Isso vem da filosofia, também tem na religião, tem todos os âmbitos, né? Recentemente estava discutindo com algumas pessoas e conversando sobre isso, discutindo no sentido de trocar ideias, falando sobre virtudes e falaram assim, John, cada vez que as pessoas ouvem você falar, acham que você está falando sobre religião, mas não é religião a virtude, é algo que vem da filosofia também, tem que estar em todas as áreas. E como essa virtude tem um papel dentro do estoicismo? Ótima pergunta, John. Vamos começar então por partes. A primeira coisa é essa distinção fundamental. A virtude, ela não está diretamente relacionada com uma religião, uma espiritualidade. Ela pertence à esfera moral do ser humano. Essa é uma coisa que é importante sublinhar, ok? Agora, que muitas religiões, elas se servem da virtude, porque a virtude é uma base humana. É uma base humana. Então, quando nós estudamos ética e moral na filosofia,
Primeira coisa é distinguir esses dois aspectos. Porque o que é a ética? A ética, praticamente, é uma reflexão racional ou filosófica do agir humano. Isso é ética, ok? Então, porque no mundo, nas diferentes culturas, tem diferentes códigos morais, que são, muitas vezes, subjetivos, o que é uma coisa, um princípio válido para uma cultura, pode ser não válido para uma outra cultura. Então, qual que vai ser aqui, digamos assim, o filtro que vamos ter que fazer? Essas culturas, elas têm que passar pelo filtro da razão. E aí que entra a ética. Ou seja, é uma reflexão racional, não de fé, racional, do meu agir, dos meus atos, das minhas escolhas, da minha liberdade. Porque é aquela famosa frase, né? A minha liberdade, se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. A tua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Tem que ter limites. A liberdade, ela tem um limite. E onde que é o limite dela? Onde começa a liberdade do outro. O respeito pelo outro. Então, a virtude, digamos assim, é um aspecto filosófico que era muito forte no mundo clássico. Já a partir da Idade Moderna, vamos dizer assim, a partir de Kant, ok? Da Idade Moderna, Kant. Depois da Revolução Francesa, ou durante a Revolução Francesa. Ali a filosofia, ela pegou praticamente uma outra linha de raciocínio. Não tanto uma ética da virtude, mas uma ética do dever. Então, ainda somos, digamos assim, filhos de uma herança, de uma ética do dever. Isso se encontra em muitos âmbitos, até mesmo no âmbito jurídico, ok? A gente fala do deveres, mas o dever é uma lei externa, uma lei externa que alguém promulgou e reconheceu como legítima. E no mundo clássico, uma coisa que vem antes da lei é a virtude. A virtude que é uma força que te leva a agir conforme a tua própria natureza, ou seja, uma forma racional. Então, quando eu decido fazer uma coisa ou evitar algo, eu estou fazendo uma decisão racional. Essa é a virtude, é essa força que me dá para decidir o que fazer e o que não fazer. Os estoicos, eles elaboraram as virtudes cardeais, que na verdade são 4 virtudes, mas são chamadas cardeais porque elas são as bases de outras virtudes. Ou seja, uma vida virtuosa, ela é muito rica em nuances. Existem vários tipos de virtudes. Tem as virtudes morais, as virtudes sociais, as virtudes espirituais, entre outras. Agora, essas 4 são fundamentais. Por quê? Porque a vida virtuosa ela vai ser fundada nelas. Ou seja, a mais, digamos assim, importante, ou melhor, a virtude rainha de todo filósofo é a prudência. Por quê? Porque a prudência é, ao mesmo tempo, uma virtude moral e, ao mesmo tempo, uma virtude intelectual, porque implica conhecimento. Okay? A prudência... O que é uma pessoa prudente? A pessoa prudente é uma pessoa que ela está considerando uma situação e, antes de tomar uma decisão, ela tem que refletir se é a coisa justa a fazer. Então, a prudência. A prudência é a virtude rainha. Depois, uma que está ligada à prudência é a justiça. Ser uma pessoa justa. Eu acho que não existe, digamos assim, um elogio maior que escutar de uma outra pessoa: você é uma pessoa justa. Acho que é o elogio mais belo que uma pessoa pode receber. Você é uma pessoa justa. Se não me falha a memória, eu acho que é na Capela Sistina que tem as virtudes pintadas. E tu tem a prudência, tem a temperança. Depois eu vou ver onde que tem elas pintadas. E no centro dela, em cima, separado delas, é a justiça. Exato. Está acima de todas as outras. Exato. E quando a gente fala do estoicismo, das virtudes, eles têm as mesmas 4 das Sim. cardeais. São as mesmas 4 cardeais no estoicismo?
Sim, sim. Até porque a tradição cristã, ela pega as virtudes cardeais do estoicismo, né? Isso vai ser um tema de uma próxima live, eu acho, né? Ou seja, Perfeito. porque o que chegou até nós, muita nossa cultura ocidental veio através do cristianismo, mas o cristianismo ele adotou muitas coisas já existentes na antiguidade. Então, a virtude da prudência é uma virtude intelectual, moral. A virtude da justiça é próprio aquela virtude que nos ajuda a nos relacionar com o outro, o que é justo e o que não é justo. Depois tem a virtude da coragem. A coragem é importantíssimo. Ter coragem para assumir a própria identidade, a própria dignidade, ter coragem de assumir as próprias decisões, é importantíssimo, cultivar a virtude da coragem hoje. E por último, mas não menos importante, é a virtude da temperança. A temperança que ela, digamos assim, ela é uma virtude que nos ajuda a viver melhor a nossa parte emocional. Porque o ser humano, ele é um mosaico, ok? Cheio de azulejinhos, né? Um mosaico. E o que acontece? Que muitas vezes nós somos um pouco sectários, no sentido que a gente pega uma coisa aqui, uma coisa ali, e a gente perde a visão de conjunto. E é importante ter essa visão de conjunto, porque o ser humano não é somente razão, o ser humano não é somente fé, o ser humano não é somente emoção, o ser humano não é somente paixões, o ser humano é um conjunto de tudo isso e muito mais, né? E qual é o segredo? O segredo é o equilíbrio. O equilíbrio que é uma das, não digo virtude, mas é uma das características de quem se inspira na filosofia estoica, o equilíbrio. O equilíbrio. Não, é perfeito. Isso para mim, nem tu falou, isso é um tema de uma outra live, porque é um tema que eu acho maravilhoso, é um dos temas que eu sou apaixonado, são as virtudes. A gente saiu um pouquinho, não é sair, mas a gente entrou um pouquinho nas virtudes e vamos voltar aqui mais para os estoicos de uma maneira mais macro. Tu estava falando antes dos estoicos, do Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, vou trazer uma antes. Qual dos três você tem mais paixão? Qual dos três tu gosta mais? E o porquê? Ok. Olha, é também uma pergunta difícil, mas dos três, Ou algum aqueles que outro? eu gosto mais é Sêneca. 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 Não é porque o primeiro entre eles, é isso aí. Não é porque é o primeiro entre os filósofos, né? Estoicos romanos, mas é porque foi o primeiro filósofo estoico que eu conheci. E praticamente ele foi o meu educador, porque Epicteto é muito profundo, Marco Aurélio é muito profundo, e é difícil dizer quem é o mais importante entre eles, porque cada um deles ajudou a desenvolver muito essa doutrina no Ocidente. Mas no meu caso, e aqui é totalmente subjetivo, Sêneca, ele foi para mim, digamos assim, no momento da minha vida, aquele que acendeu o farol, no momento de dificuldade, no momento onde tinha muitas dúvidas, não sabia qual estrada percorrer. Para mim, a Sêneca foi um farol que acendeu num momento muito complicado na minha vida. E eu me abracei nas suas obras, e para mim, cada palavra parecia que tinha sido escrito para mim. Então, eu até comecei a aprender a memória algumas passagens, porque para mim era como uma oração, como um mantra que eu repetia muitas vezes. É, sobretudo, a obra que me gosto mais é, sem dúvida, as cartas a Lucílio. As cartas a Lucílio, porque Lucílio foi um jovem discípulo de Sêneca,
E Sêneca, eles trocavam correspondência, e depois essas cartas foram agrupadas e se transformou numa obra. Em uma das primeiras cartas, Sêneca escreve a Lucílio dizendo, estavam falando sobre a importância de deixar-se guiar pela razão. Submeta-se à razão. Serás guia de muitos, se a razão será a tua guia. Para mim, isso aí foi um farol. Um farol. Então, para mim, Sêneca, ele tem um valor sentimental muito profundo, porque ele tem uma sensibilidade de educador, né? Seja Sêneca que Marco Aurélio são dois homens de poder público. Okay? Sêneca, senador, e também, digamos assim, foi um dos conselheiros de Nero, ainda que Nero não seguiu seus conselhos. E Marco Aurélio foi imperador, um grande general, que enfrentou duas grandes guerras, homem de poder, e passou pela história como imperador e como general. Mas nem todos conhecem, digamos, o Marco Aurélio, filósofo estoico. Então, John, acho que essa a minha escolha é uma escolha muito difícil, porque eu gosto de todos os três. Mas a Sêneca, ele tem um lugar particular na minha vida, devido a uma situação pessoal que eu tive que enfrentar. Sêneca, eu estava relendo ontem, porque eu tenho um debate no domingo, né? Eu gosto muito do método socrático, e então o pessoal aqui no YouTube vão vir falar bastante. Eu tenho um clube de leitura, e a gente utiliza o método socrático para discutir as obras. E aí eu estava lendo Sêneca, assim, já na primeira passagem, opa, para aqui, porque não vai ser agora de noite, porque eu já vi que eu ia me estender a noite adentro, eu ia estar aqui virado de tão maravilhoso que é a Sêneca. Tu falou que tu prefere Sêneca, depois Marco Aurélio, na ordem, né, de prioridades, então já vou pegar o gancho para a próxima pergunta, sobre Marco Aurélio, falando de Marco Aurélio, os ensinamentos dele hoje, como nós podemos aplicar ele, já que ele era um imperador, ele estava sempre à frente de grandes desafios, que ele tinha que fazer algo muito rápido, muito imediato, não podia deixar para depois. E como a gente pode usar os ensinamentos também de Marco Aurélio nos nossos desafios hoje, nos nossos desafios modernos, que não são tão modernos assim, acredito eu. Tens razão. Agora, Marco Aurélio, todos esses filósofos aqui estoicos, praticamente, eles tinham uma mesma prática. Eles praticavam a meditação. Agora, aqui também, digamos assim, foi um pouco fagocitada a palavra meditação por outras realidades espirituais. Então, quando a gente fala de meditação, de oração, de mantra, automaticamente a nossa mente nos leva ou faz uma relação com alguma espiritualidade ou religião, mas não é bem assim. A meditação é uma prática muito antiga já entre os filósofos estoicos, sobretudo. Porque meditar, em poucas palavras, é trazer à mente, meditar, trazer à mente alguns princípios, algumas reflexões. Marco Aurélio, ele escreveu uma obra maravilhosa, chama As Meditações, que praticamente é o seu diário. Os estoicos, eles tinham vários hábitos, eram pessoas muito disciplinadas. Tanto é assim que eles organizavam a própria semana, começando pelo domingo à tarde. Isso aí é fato, né? Os filósofos estoicos, eles organizavam a semana no domingo pela tarde. Então, eles organizavam praticamente a semana deles, né? Porque o filósofo estoico é uma pessoa disciplinada, mas não uma disciplina que te escraviza, uma disciplina que te ajuda a obter resultados. Muitas vezes, nos treinamentos que eu faço com diferentes profissionais, em diferentes âmbitos, âmbito empresarial, âmbito profissional, acadêmico, eu sempre falo isso, né, que é importante a disciplina, porque você não pode esperar um resultado diferente se você não é disciplinado. Se você não é disciplinado, você precisa ser disciplinado. A disciplina é uma ferramenta.
ok? É uma ferramenta que te ajuda a obter resultados da tua vida. Agora, ter bons hábitos, o hábito, por exemplo, de acordar cedo, nos ajuda a organizar o nosso dia. Porque se eu organizo meu dia começando com uma meditação, com uma leitura, com bastam até 15 minutos por dia pela manhã de meditação ou de leitura, eu começo a projetar a minha vida. E é uma coisa que acontece quase automaticamente. O dia que eu acordo cedo, não, a pessoa faz essa experiência, acorda cedo, ou antes que você puder. Faça uma pequena digressão. Eu faço parte do clube das 5 da manhã já faz uns 15 anos. Por quê? Só um parênteses. 5 É, horas da manhã em Roma é 5 horas diferente do Brasil. Porque quantas horas de diferença o fuso horário? 4 horas ou 5 horas? são 5 horas. Agora, neste momento, são 5 horas. Um São 5 horas. parênteses aqui para todos. Aqui no Brasil é 6h40 da manhã. Eu estava Aqui, vendo o Rodrigo, assim, chegou no meu celular mensagem de 1 hora da manhã. Está sempre um silencioso, então tem esse fuso horário. Mas pode continuar, exato. Rodrigo, só para dar uma brincada, uma quebrada no gelo. Exato, exato. E não, estava dizendo, então, se as pessoas que estão nos assistindo fazem essa experiência de uma semana, acordar cedo, ok? Com um objetivo. E preparar, usar esses minutos antes para ler alguma coisa, para meditar, para se programar, você vai ver que a sua jornada vai naquela direção. Porque a tua mente já está preparada para aquilo que tu estás projetando. Mas isso é viver no momento presente. Porque eu vivo com intensidade esse momento presente do meu estudo, da minha meditação, da minha programação, e em modo quase automático, a minha jornada vai se direcionar naquilo que eu contemplei, ok? Parece absurdo, mas não é bem assim. Por isso que os filósofos estoicos eles meditavam, porque a meditação ela nos ajuda a colocar em ação aquilo que está na nossa mente. Meditação é colocar em ação aquilo que está na mente. Isso que você falou é muito poderoso e eu quero fazer uma pergunta nesse tema, até para alinhar o vocabulário. Um parênteses, tu te falou que mora há quanto tempo em Roma, Rodrigo? Em Roma são já 24 anos. 24 anos, por isso com um sotaque forte. Ainda consigo, eu fico impressionado, é a palavra correta, como tu fala muito bem o português ainda. Obrigado. Mas para alinhar o vocabulário, porque eu estava lendo um tempo atrás, ano passado ou ano retrasado, a Bíblia, e aí eu vi lá, bem no meio, a palavra meditação. Aí, lendo os estoicos, meditação. Entrei em alguns cursos também falando em meditação e eu vi que para cada pessoa, cada contexto tem um significado diferente a palavra meditação. Uhum, O que é a meditação para os estoicos? Eu estou fazendo aqui uma pergunta que para algumas pessoas podem parecer claro. simples, mas eu acho que tem uma profundidade, porque para alguns meditar é tu limpar a mente, esvaziar a mente, e Sim, para sim. outras pessoas é deixar a mente fluir, e para outros é focar em um único tema. O que é a meditação no estoicismo? Ótima pergunta. Até aproveito para fazer uma pequena digressão que nos vai levar a essa reflexão. Agora, faz aí alguns anos, eu vou dizer assim, talvez uns 15 anos ou mais, teve uma grande invasão, entre aspas, do mundo oriental no Ocidente. Porque muitos começaram a ver o valor da cultura oriental, como eles conseguem manter a calma, manter a tranquilidade no dia a dia e tudo mais. Então começaram a se interessar por esse mundo oriental para buscar algo que faltava na vida. E isso me chamou atenção, porque por, por falta de conhecimento, muitas pessoas não conhecem que nós, aqui no Ocidente, temos uma tradição antiga tanto quanto essa oriental, que é a filosofia estoica. Porque, por exemplo, no mundo oriental, eles aconselham para meditar
estar numa posição firme, fixa, não pensar nada, esvaziar a mente e repetir algum mantra, ok? Como uma técnica válida para alcançar essa tranquilidade, essa serenidade. No mundo ocidental, nós temos uma tradição antiga, tanto quanto, como eu falei antes, que, por exemplo, já começa com as escolas clássicas, as escolas peripatéticas. Os filósofos estoicos, eles meditavam caminhando. Caminhando. Ou seja, porque a vida é movimento. A vida é movimento. Aí nasce a escola peripatética, ok? A escola de caminhando, conversando, dialogando. Ou seja, o que eu quero dizer? Que caminhando com uma pessoa, dialogando, você já está meditando. Meditar não é somente entrar em si mesmo, meditar é também entrar em contato com o outro. É passar a ação aquilo que está na mente. Então, essa é uma realidade muito válida, ou seja, saber que temos uma tradição antiga tanto quanto que é escondida ou desconhecida para alguns. Outra coisa, chegou até a nossa cultura ocidental através dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, os famosos exercícios espirituais, que, na verdade, não é criação de Santo Inácio. Santo Inácio se refaz a uma tradição muito mais antiga, que são os exercícios espirituais estoicos. Ok? Então, Santo Inácio ele se inspira nos exercícios espirituais estoicos para escrever os seus exercícios espirituais, que nós conhecemos hoje. Porque, na verdade, o que são os exercícios espirituais? São, em poucas palavras, a meditação. Digamos assim, eu estou projetando a minha jornada. Os estoicos falavam muito já naquela época de visualizar. Visualizar. Fazer um filme de como eu gostaria que fosse a minha jornada. E a meditação é isso, é transformar aquela visualização em ação. Meditação é aquela ideia que eu tenho na minha mente, transformar em ação, em algo concreto. Por isso que a filosofia estoica é uma filosofia prática, porque primeiro eu penso, depois eu coloco em ação, e não o contrário. Porque se eu não penso antes de atuar, eu vou começar a pensar no que eu fiz, e não o que eu tenho que fazer. Vou aproveitar o gancho para fazer uma brincadeira. É. Eu penso, logo existo, ou existo, logo penso? João, você está aí colocando uma terceira live já. Porque essa aí já. Se eu começo a falar sobre esse tema aí, a gente não vai terminar hoje. Eu me Mas lembro que uma coisa que nós não trouxemos ainda aqui, eu conheci o Rodrigo, ele estava me dando aula numa pós-graduação de filosofia tomista, e eu me lembro, acho que foi com você, Rodrigo, que a gente chegou exatamente nesse tema. Eu penso, logo existo, e eu não. Eu existo, logo penso. E a gente começou a devagar, e eu acho que talvez ali tenha começado essa sintonia que nós temos em conjunto. É um tema maravilhoso, com e certeza. a gente já passou aqui pela literatura clássica, já passamos por meditações, já trouxemos aqui vários estoicos, Homero, Eneida, agora Descartes. Então, isso aqui são vários temas que a gente pode aprofundar em outras lives. Com certeza. Mas eu pode falar. Eu tenho medo de começar a falar isso aí agora, porque a gente vai entrar numa discussão, numa reflexão que nos vai levar para outra direção totalmente, né? Porque aqui, digamos assim, é toda a questão da filosofia moderna. Ou seja, a realidade é aquilo que eu vejo ou é aquilo que está na minha mente? Mas E paro aqui. Vou fazer um parênteses. Para quem chegou até aqui o vídeo, nos segue, aciona as notificações, porque esse conteúdo de qualidade vocês só vão ter aqui no nosso canal. Vão ter poucos canais que vão ter um conteúdo semelhante. Fechando parênteses, Rodrigo, não vou sair do tema, prometo. Vou voltar para cá, porque senão a gente vai na pauta aqui de novo. No YouTube não, no Instagram a gente ficou quase 1 hora, eu cheguei em 40%. Estou na mesma situação e eu sei que tu tem um horário daqui a pouco. Então, já indo para o próximo tema, a gente falou aqui sobre meditação andando, trazer foco, passamos por depressão, ansiedade no início, até recapitulando,
Tudo isso aqui me leva... Como é que a gente pode melhorar o nosso trabalho? Como é que, através do estoicismo, a gente pode melhorar a nossa produtividade, a nossa resiliência? Tu tinha falado até um pouco no início do pêndulo, muito também da ansiedade. De que forma a gente pode utilizar o estoicismo para melhorar a nossa produtividade do trabalho? Ok. Agora, eu gosto de usar a palavra estoicismo como uma medicina. Como tu falaste no início, eu sou diretor do Centro Cultural Kairos, que é um centro de filosofia terapêutica. Somente que eu faço aqui sempre a distinção. Por terapêutica, eu não entendo a palavra terapêutica no sentido clínico da palavra, mas no sentido etimológico, porque terapia, em grego, significa tomar conta da própria vida. Ok? Isso significa ser terapêutico. Então essa é a ideia. Se a gente pega a filosofia estoica em sentido terapêutico, tem muitas coisas, muitas chaves que nos podem ajudar a viver melhor a nossa vida. Ou seja, o que os estoicos ensinam? Uma vida virtuosa, viver uma vida de disciplina. Agora, a disciplina, em alguns âmbitos culturais, é uma coisa que não é muito apreciada, devido a um uso não correto da palavra disciplina. Porque a gente pensa a disciplina a uma realidade muito rígida. Pelo contrário, a disciplina é, digamos assim, um metro, ok? Uma mesura, uma medida. É uma medida para saber se você está indo adiante, se você está indo para trás, se você está firme, está parado, que é a disciplina. Então, muitas pessoas começam a mentoria, o treinamento comigo, perguntam isso, né? Eu quero... Não, eles falam, eu gostaria de mudar esses aspectos da minha vida. E a primeira pergunta que eu faço, você está disposta a fazer o necessário para mudar esses hábitos? Então, tem que começar a ser disciplinado, ok? Porque muitas pessoas, elas desistem de qualquer iniciativa pela falta de disciplina, que na final das contas é uma falta de força de vontade. A gente comentou na live anterior, no Instagram, que eu conheço 2 escolas de psicologia moderna, devem ter mais, mas eu conheço somente essas 2, e por isso que eu falo dessas 2, que dizem que para adquirir um novo hábito, uma escola diz que nós necessitamos de 21 dias para adquirir um hábito novo, ou seja, em 21 dias repetindo a mesma coisa, depois do 22º dia, eu posso dizer que eu já alcancei aquele hábito. Essa é uma escola de pensamento. Tem uma outra escola de pensamento, que é aquela que me convence mais, mas é uma questão pessoal, que diz que é necessário 66 dias para adquirir um hábito novo, ou seja, são 3 séries de 22 dias. 22 dias para desenraigar, ok, a meu vício. Outros 22 dias para instaurar, semear uma nova virtude, e outros 22 dias para deixar crescer. Isso aí porque a gente vê no dia a dia que muitas pessoas que decidem, quem sabe, se inscrever num curso, ou se inscrever na academia, ou começar uma dieta, muitas pessoas desistem antes do 2º mês. Por quê? Porque falta disciplina. Ou seja, você não pode esperar um resultado diferente se você não é disciplinado, porque o resultado é igual à disciplina. Então não é nada de, não é magia, não são truques, são realidades. Queres ter resultado, queres alcançar o objetivo, tem que programar, tem que respeitar um processo de crescimento que te vai levar a esse resultado. Mas isso exige disciplina. Então, para sintetizar, o que os estoques podem nos ajudar na vida moderna? Uma vida virtuosa, uma vida disciplinada, uma clara consciência que nem tudo na vida está sob o meu controle, e cada vez que eu tento de bloquear a realidade que não está sob meu controle,
eu me estresso. E se eu me É, estresso, eu fico mal, fico doente e crio problemas até mesmo às pessoas que estão ao meu redor. e quando tu fala sobre disciplina, é algo muito poderoso também, porque vamos mudar algum hábito, tu precisa de disciplina. Vou começar a academia, disciplina, e o corpo se querendo manter parado, né, sem estar em movimento. E isso aqui, o que eu vou falar, parece muito simples, mas é muito profundo. Tu falou também, a vida é movimento. A vida é movimento. Também uma dieta, mesmo exemplo, é disciplina. Tudo é disciplina, né? Algo que o estoicismo também ensina é manter o foco em momento de estresse. Também é algo muito importante, muito poderoso. Quando a gente fala do estoicismo, e não só do estoicismo, o estoicismo ele é muito clássico, né? Ele vem lá de trás, ele é eterno e se perpetua. Nós tivemos várias contribuições da cultura clássica, da literatura clássica, na nossa cultura ocidental. O que o estoicismo ele também contribuiu dessa mesma forma para a nossa cultura ocidental, assim como os livros clássicos? Você está perguntando se tem algum autor moderno que... Eles tiveram os mesmos impactos, algum autor, eles nos impactaram, tiveram os mesmos impactos que os Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, tiveram os mesmos impactos que Homero, Virgílio. Ah, sim, com certeza. Até porque o mundo clássico, ele tinha um princípio, um modo de educar, sobretudo a juventude. Eles chamavam o método, o modo de educar no mundo antigo se chamava paideia. Paideia. A paideia era uma formação integral do cidadão, ok? Sobretudo nos jovens. Tanto é assim, por exemplo, que sempre usando os exemplos clássicos, tá? Aí, Homero, Virgílio, eles educavam os jovens através da literatura, através da poesia. Em que sentido? No início da escrita, digamos assim, não existiam todos os gêneros literários que a gente tem hoje. Existiam fundamentalmente dois gêneros literários: a comédia e a tragédia, que depois vai ser a base até mesmo do teatro, o teatro grego. Ou seja, aquelas duas máscaras que a gente vai, quando a gente vai no teatro, tem aquelas duas máscaras, aquela que está triste, aquela que está feliz, né? Então, essa aquela máscara se chama em grego prosopon, que depois vai ser até mesmo a etimologia da palavra pessoa, ok? A palavra pessoa nasce de uma reflexão não somente etimológica da máscara que os atores colocavam. Por que os atores colocavam a máscara? Por dois motivos. Primeiro, para projetar a voz para os espectadores. E segundo, para esconder o próprio rosto, né? Agora, os educadores no mundo clássico, através da paideia, buscavam educar a juventude como? Fazendo eles entender que aqueles personagens que eles estavam lendo refletiam a vida de cada um deles. Por exemplo, quando eles explicavam a tragédia, pegar um exemplo, se você seguir o exemplo de Aquiles, vai terminar como Aquiles. Então, no narrar, no contar essas histórias, essa tragédia, eles criavam no ouvinte, ou no espectador, certas emoções. Ou seja, quando escutavam a tragédia, por exemplo, o que aconteciam com aqueles heróis gregos que se deixavam levar pela raiva, né? Pela ira, como por exemplo Aquiles, eles, no momento presente, eles sentiam tristeza por aquele personagem. E o sentimento futuro essa tristeza se transformava em medo no futuro. Então, quando eles liam a tragédia, eles provocavam esses dois sentimentos, essas duas emoções: medo presente, ou melhor,
tristeza presente e medo no futuro. E isso fazia com que eles evitassem seguir aquele exemplo negativo. Okay? Tristeza pelo final daquele personagem e medo porque não querem ter o mesmo final daquele personagem. A mesma coisa na comédia. A comédia, quando eles usavam a comédia, por exemplo, as comédias de Aristófanes, né, os ouvintes, no momento presente que estavam escutando, eles experimentavam a alegria, porque a comédia nos faz rir. E o sentimento futuro que criava essa alegria se transformava em esperança, porque uma comédia termina sempre bem. Então, eles formavam a juventude com essas três grandes emoções. Melhor, essas quatro grandes emoções: tristeza e medo para a tragédia, alegria e esperança na comédia. Isso, nesse modo, eles formavam a juventude. E isso é presente em todos os clássicos. Em todos os clássicos. Quando a gente está terminando mais um tema de uma outra live. Opa, vai quando? Quando a gente fala sobre tragédia e comédia, tragédia é algo que ensina algo, teoricamente, e a comédia, tô falando de Platão agora, ele fala que a comédia é a degeneração do homem, porque ele... Então, para mim, é um tema muito... Exato. É um tema para uma outra live também, e é um tema que eu acho maravilhoso. Até porque tem uma divergência nesse ponto aí entre Platão e Aristóteles, tem uma divergência, porque Platão era contra a comédia, a arte, a poesia, ainda que ele escreveu diálogos. E Aristóteles, pelo contrário, Aristóteles escreveu um livro sobre a poética, Aristóteles. E teve um livro, olha só, vou dar mais uma dica para uma outra live, tá? Ele escreveu um livro que se perdeu na antiguidade, que era um capítulo da comédia de Aristóteles, que depois se transformou num argumento principal de uma obra conhecida no mundo inteiro, que é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Umberto Eco escreveu O Nome da Rosa, que depois se transformou em filme, em série, porque, na verdade, aconteceu diversos, digamos assim, homicídios, né? Homicídios no mosteiro, porque os monges eles estavam buscando essa obra de Aristóteles, a comédia, que era proibida, porque na Idade Média era proibido rir. Então, por isso que era proibido ler aquele livro de Aristóteles. Então, era um livro proibido. Mas Aristóteles, na sua comédia, mas não só na comédia, também na metafísica, ele fala que rir é uma atividade explicitamente humana. Porque somente o ser humano pode rir. Porque para rir é preciso ser inteligente. Tanto é assim que muitos comediantes quase sempre são pessoas inteligentes, porque é mais fácil fazer chorar que fazer rir uma pessoa. Então, para fazer rir tem que ser inteligente. Então, o rir é uma atividade explicitamente intelectual. Eu vou pegar um gancho, e quando a gente fala sobre... Eu vou citar uma pessoa, antes de eu citar ela, algo que eu vou repetir isso em quase todas as nossas lives. Indiferente se a pessoa gosta ou não gosta do personagem ou da pessoa, hoje, o que a gente sempre tem que tirar o melhor de cada um. Hoje nós temos na política um lado, outro lado, indiferente de quem você defende, todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos. Tem um humorista brasileiro que ele escreveu um livro, O Segredo da Comédia de Stand-Up. E eu achei assim, não, eu vou ler o livro para entender, para melhorar um pouco a dicção, a oratória, e entender como é que funciona Léo Lins. E aí eu fui olhar o livro e realmente tem muito conteúdo, eles são muito inteligentes, eles falam, pega o tema, estrutura assim, tem tu pode fazer a mesma pergunta de 6 maneiras diferentes, o que, como, quando, onde, porém, etc. E dessas mesmas perguntas, tu pode responder de 11 maneiras diferentes, isso para te estruturar uma piada, uma conversa. Então, eles são muito inteligentes. E quando a gente fala sobre Aristóteles, no livro A Poética, ele traz um conceito maravilhoso que me agrada muito, que ele fala da cartase, que é a expansão através da arte. Tu vai ter algo que vai expandir a sua consciência.
E muitas vezes eu trato, não é o conceito, mas faz parte o conceito da abertura de percepção. No momento que tem aquela cartaz, e às vezes tu começa a ter uma abertura de percepção para entender algo. Aristóteles, para mim, de todos os filósofos gregos, para mim ele está no topo deles, pelo menos minha opinião. Não fugindo, voltando para cá, porque isso são outros temas. Quando a gente falou agora há pouco sobre Marco Aurélio, né, ele é um dos grandes expoentes do estoicismo. Pode citar algum exemplo de alguma maneira prática ou de uma maneira que ele lidou com alguma adversidade usando a filosofia estoica? Sim. Eu vou dar um exemplo prático sobre a questão do tempo. Marco Aurélio falou muito sobre todos os argumentos clássicos, mas ele se distingue muito sobre a questão do tempo. Sendo um homem de poder, um homem de governo, o tempo é fundamental, porque por isso tem muita busca da filosofia estoica no âmbito empresarial, no âmbito profissional. Por quê? Porque hoje o tempo ele corre, você não consegue parar o tempo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a cultura do mundo, todo o conhecimento. Todo esse dinheiro e todo esse conhecimento não vai, com esse dinheiro não vai conseguir voltar no tempo. Ok? Então, essa é uma realidade que nos ajuda a entender que nem tudo se pode comprar. Ok? Agora, Marco Aurélio fala assim, ó, ele fala que uma máxima que não é que usa todos os filósofos estoicos, uma máxima que diz assim: memento mori. Lembras que um dia morrerás. A gente pensa, poxa, mas é muito negativa essa frase, hein? Pelo contrário, não é negativa. O que está por detrás dessa frase? Quando o Marco Aurélio fala, lembras que um dia morrerás, ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo, viva intensamente cada dia como se fosse o primeiro e como se fosse o último. Essa é a frase que está por detrás daquela frase. Ou seja, viva intensamente o momento presente. Por quê? A vivência consciente do momento presente é uma gota da eternidade. Pegando uma frase assim, a última frase que me fez Sêneca, eu continuo no dia de hoje, na sexta-feira. A vida é breve, a arte é longa. Algo que, juntando um pouquinho de Aristóteles e Sêneca, um pouquinho de Marco Aurélio. E tu tem alguma personalidade indiferente, em qualquer âmbito, que te chama a atenção que pela prática do estoicismo? Hoje, no mundo moderno? Sim. Como eu dizia, tem uma busca muito grande, um interesse muito grande pela filosofia estoica, mas não de agora, já de muito tempo. Vou citar alguns exemplos práticos. Nelson Mandela. Nelson Mandela, todos nós conhecemos quem foi, né? E uma coisa que me impressionou na sua história é que ele passou 27 anos num cárcere. E o que ele fez? A pessoa podia pensar, o que eu vou fazer nesses 27 anos? Não tem nada para fazer, não posso projetar, não posso... Eu tenho somente que esperar o tempo passar. Eu tenho que matar o tempo. Ele, pelo contrário, para ele foram 27 anos muito frutífero, porque ele leu todas as obras de Marco Aurélio e de outros filósofos estoicos. E ali ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu que o princípio estoico, que nem tudo está sob seu controle, mas ele podia decidir cada dia como viver aquele dia. Ou seja, viver cada dia como se fosse o primeiro e como se fosse o último. Eu acho que o exemplo de Nelson Mandela é muito eloquente, porque quando ele saiu da prisão, um gesto que não é fácil, ele perdoou as pessoas que o colocaram na prisão. E depois ele colocou adiante o seu programa de governo, um programa de governo que foi, digamos assim, programado durante esses 27 anos de cárcere.
E ele levou a África do Sul aonde ele tinha ideado. Então, Nelson Mandela, para mim, é um exemplo de alguém que aplicou os princípios estoicos. Outro exemplo para mim é um neurólogo, psiquiatra, chamado Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito. Ele é o pai da logoterapia. Ele foi um dos poucos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz. Então, ele vivendo dentro da realidade do campo de Auschwitz, ele chegou nos campos de concentração. Então, ali se dividiram. Ele ficou num campo, a esposa dele ficou num outro campo, e ele perdeu seja a esposa que os pais. E ele, nessa realidade, ele via que somente algumas pessoas conseguiam resistir a toda aquela crueldade. Não eram os mais fortes, ok? Não eram aqueles que se deixavam né, levar. Eram aqueles que nunca perderam a esperança de um dia deixar aquele lugar e reencontrar as pessoas que amavam. Então, ele, como também um cientista, né, como neurólogo, como psiquiatra, ele observou, ele sendo prisioneiro, mas também, como cientista, ele viu que somente aquelas pessoas que nunca perderam a esperança de um dia sair daquele lugar e rever as pessoas que amavam, somente aqueles sobreviviam a tanta crueldade. Então, ele foi o único que sobreviveu da sua família, e depois que ele saiu do campo de concentração, ele recomeçou a sua vida, se transformou num ponto de referência no mundo da psicologia, porque até então as referências clássicas eram Freud, Jung, Adler, que praticamente é um modelo antropológico, digamos assim, psicossomático, ok? O modelo antropológico de Freud, Jung e Adler são modelos antropológicos psicossomáticos, ou seja, que reflete somente um aspecto da psicologia e corpórea, mas esquece a dimensão espiritual, que não tem nada a ver com a religião, espiritual é outra coisa. E Viktor Frankl, ele inseriu essa dimensão espiritual no seu modelo no seu modelo psicológico e criou, digamos assim, a logoterapia, que é a terapia que nos ajuda a pensar no sentido da vida. E a logoterapia é uma terapia totalmente fundada na filosofia estoica. Outro exemplo, eu termino aqui para não ficar muito longa os exemplos, um exemplo que eu também citei na outra live, e aqui, como a gente falou antes, a gente não fala de política, de posição política, a gente fala de pessoas, seres humanos, que tomaram decisões, algumas boas e algumas menos boas. Exemplo de Barack Obama. Okay? Barack Obama é muito amado por alguns, odiado por outros, e aqui a gente não faz nenhum tipo de comentário, mas o que eu gostaria de sublinhar é que, durante o seu governo, ele teve que enfrentar muitas situações difíceis, e as coisas que ficamos sabendo através dos seus colaboradores, aqueles que estavam ao seu redor, diziam que ele nunca perdeu a paciência, até mesmo diante de situações difíceis. Ele dizia a todos: eu não sei se eu vou conseguir resolver todos esses problemas, porque não está no meu poder resolver todos esses problemas. O que eu sei com certeza é como eu vou enfrentar a cada um deles, porque isso está sob meu controle. E pegando um gancho, para mostrar bem um equilíbrio na balança, nós temos o Barack Obama, né, de um lado, e vou citar um brasileiro, por exemplo, o Bruno Perini, também é um outro estoico. Então, o estoicismo é para todas as pessoas, indiferente das suas crenças políticas ou religiosas. Ele traz uma prática profunda para um desenvolvimento do ser humano. E nós trouxe várias personalidades, que nem o Barack Obama, Nelson Mandela, agora Bruno Perini, falei. Quando essas pessoas começam a praticar, ou até mesmo eu, começando a praticar o estoicismo,
não como uma prática esportiva, mas sim uma filosofia de vida. Que mudanças tu percebe na pessoa? Tem uma mudança perceptível? Sim, e é evidente a mudança. Como eu falei, as pessoas que começam um percurso através ou de mentorias ou de treinamentos, as pessoas elas mudam a própria vida, porque elas começam a ter resultados, né? A ter resultados. São pessoas mais serenas, são pessoas mais conscientes, são pessoas que têm uma maior convicção das próprias qualidades, porque tem dois extremos. Tem aqueles que dizem, eu não tenho nenhuma qualidade, eu não sei fazer nada, sou um pobre coitado. Não é essa a atitude certa. Ou aqueles que pensam que não tem nada que aprender. Também não é a atitude certa. A atitude certa é ser equilibrado. Saber reconhecer as próprias qualidades, reconhecer os próprios defeitos que podem ser modificados e trabalhar com constância e perseverança. Perseverança. E eu vejo na vida das pessoas que fazem esse percurso que as pessoas mudam totalmente. Muda, se são casados, a vida matrimonial, a relação com a própria esposa, a relação com os próprios filhos, muda a relação profissional, começam a ter muito mais resultados, porque eles se deram conta que muitas vezes os resultados não chegavam, não é pelo material, pelo produto que ofereciam, é pela própria personalidade, pelo próprio modo de enfrentar as realidades, de enfrentar os próprios funcionários, enfrentar os próprios companheiros de trabalho. E também pessoas que começam a valorizar o tempo, ou seja, que não existe somente o tempo cronológico, mas o tempo kairológico, ou seja, pessoas que aprenderam a descansar. Eu falo para as pessoas, vocês têm que ter a coragem de descansar. Pega o teu calendário, escreve no teu calendário quando é que tu vai fazer o teu final de semana com a tua esposa. Escreve no calendário. Escreve no calendário quando você vai levar a sua esposa para um jantar romântico. Escreve no calendário quando você vai levar a sua esposa para um cinema. Escreve no calendário quando você vai fazer uma viagem com seus filhos. Escreve no teu calendário o que você vai fazer no Natal neste ano. Okay? Você vai dedicar tempo de qualidade para sua família, vai cultivar as relações, vai fazer os jogos de mesa com seus filhos, vai ver pela enésima vez aquele desenho animado com o teu filho que você já não aguenta mais, mas para ele adora aquele filme lá. Então são pequenas coisas. A vida é feita de pequenos atos conscientes. Agora, a filosofia estoica, esse percurso terapêutico, ele te ajuda, é uma ferramenta, ok? Ele é um instrumento que te ajuda a alcançar esses objetivos. Tu pegou e tu falou, coloque no calendário. Me recordou de uma personalidade que a pessoa diz assim, como viver até os 400 anos, ou alguma coisa assim. E o que ela fala? Ela fala, uma pessoa média, vai viver tantos anos, 80 anos, ou uma coisa assim. Então, o que ela faz? Uma vez por ano, tu vai ter uma experiência. Então, e uma viagem com tantas frequências. Então, o que faz? Colocou num cronograma para ter uma experiência a cada 2 meses, uma viagem a cada 3, 4 meses, e se organizou para ter muito mais qualidade de vida, né? Eu achei muito interessante a proposta, que é algo que você falou agora. Põe no calendário os objetivos. O tempo para você, para sua esposa, para sua família, e mantém o hábito também, né, que tu havia falado antes. Qual que é a importância, isso foi até uma pergunta que trouxeram no Instagram para nós, qual que é a importância da prática diária do estoicismo? A prática diária, digamos assim, é a chave de tudo, porque é a prática, a repetição que faz com que fortaleça esse novo hábito. Então, não serve nada, por exemplo, uma pessoa que está aprendendo uma língua nova, ok? É muito diferente tu pega 2 horas por semana, um mesmo dia, pega uma quinta-feira, uma sexta-feira, vou estudar só na sexta-feira 2 horas, e somente uma vez por semana. É diferente tu pega, por exemplo, cada dia 15 minutos, ok? Então, é o hábito, não é a quantidade. Muitas pessoas pensam que
que concentrando tudo no único momento é o melhor modo para obter o resultado. E não é assim. Não é necessário tantas horas. Basta o hábito. Bastam 15 minutos por dia, 10 minutos por dia. Só para te ter uma ideia, pessoas começaram a mentoria até uns 2 anos atrás. Pessoas que nunca tinham aberto o livro depois da escola, depois do segundo grau ou da faculdade. E tinham dificuldade de ler. E depois as pessoas, elas começaram a ter dificuldade. Eu falei, olha, não consegue ler um livro por mês, um livro por semana? Começa assim, ó, quantas páginas tem esse livro aí? Tem 200 páginas? Divide pelo número de dias do mês. Quantas páginas dá por dia? 5, 10. Lê 10 páginas por dia. E assim você vai ler um livro por mês, ou mais. Okay? Porque o estoicismo é prático. Se tu pega, olha só, aquela vez com vocês. Se eu pego um livro assim, ó, esse aqui é a história da filosofia grega e romana. Olha só quanto é grande isso aqui. Tem 1000 páginas, tá? 1000 páginas. Eu não vou ler um mês isso aqui. Isso aqui é um livro de consulta, de pesquisa, de estudo. Agora, se eu pego um outro livro desse aqui, como por exemplo aqui, ó, esse que eu estou começando a ler agora, tá? Gianluca, Profondo come il mare, leggero come il cielo. Isso aqui é um livro que tem 360 páginas. Divido essas páginas pelos dias do mês e vou ter aí as minhas 20 páginas por dia. Ok? Então, a diferença da atitude estoica e da atitude não estoica é o estoico, ele tem um objetivo e coloca os meios. Ou seja, eu tenho uma finalidade. Essa finalidade. Identifiquei com a minha finalidade, agora eu vou colocar em prática como alcançar essa finalidade. Tu pegou e tu fala, eu ia perguntar também um pouquinho mais sobre práticas para nós adotarmos no dia a dia, entrar um pouquinho mais nisso, mas tu trouxe muito bem, explicou. E algo que eu percebo das pessoas que estudam também e praticam, que é um hábito, né? O estudo diário, perpétuo, porque a vida é uma vida de estudo. Eu percebo que quando a gente tem uma obra para estudar e tem 30 dias, quem estuda todos os dias tem um rendimento. Quem pega e deixa para as últimas 2 semanas, os últimos 10 dias, para ler tudo de uma vez só, tem um outro rendimento. E eu falo também para mim. Se eu embolo tudo, eu prefiro ler 10 livros em simultâneo, mas fracionado, do que ler 10 livros juntos. Quer dizer, ler um, depois ler outro, depois ler outro, depois ler outro. Eu tenho um rendimento totalmente diferente. É muito melhor fracionar. Já vindo já para o finalzinho, porque eu já conheço nós aqui, se for, a gente vai mais umas 2 horas. Uma das perguntas que trouxeram no Instagram para nós é: o que significa viver de acordo com a natureza para os estoicos? Viver de acordo com a natureza para os estoicos é viver de acordo com a razão. Porque a natureza, o que é a natureza? A natureza é o nosso modo de ser. Então, o que nos distingue de outros seres animados é a razão. Então, quando o estoico diz viver de acordo com a natureza, é não tomar nenhuma decisão sem pensar antes. Essa é a explicação dessa frase, né? Viver de acordo com a natureza. Porque o ser humano é realmente uma caixinha de surpresas. Porque os outros seres animados, que não são racionais, eles sempre vivem de acordo com a própria natureza. Você nunca vai ver um cão que não vive como um cão, ou um gato que não vive como um gato. Eles vão sempre respeitar a própria essência, a essência da própria natureza. O ser humano é a única espécie animada que é capaz de viver como homem, como ser humano, ou como animal. Porque existem estudos científicos sobre isso aí. Ou seja, nós... Por quê? Porque os outros animais, os seres animados não racionais, eles têm uma natureza fechada. Ou seja, eles nunca vão além daquilo que já não está presente naquela essência. Nós, seres humanos, temos uma natureza aberta. Por isso que a nossa natureza ela vai completada pela cultura.
A cultura que vem através da sociedade. Então, o que vai fazer com que uma pessoa seja diferente da outra? Não é a natureza humana, é a cultura que ela vai cultivar. Ou seja, uma pessoa que vive em um contexto social alto, ok? Com um contexto que ela escolheu viver, pessoas com quem ela escolheu frequentar, pessoas com que tem um modo de falar. Olha só, nós somos um reflexo daquilo que lemos, daquilo que acreditamos e com quem convivemos. Muitas vezes as pessoas falam, né, uma coisa até engraçada, muitas pessoas espontaneamente falam palavrões, né? Por quê? Porque o ambiente delas talvez é um ambiente que o palavrão é o cotidiano. E quando elas entram num outro contexto onde as pessoas não falam palavrão, escapam um palavrão, a pessoa fica envergonhada. Essa do palavrão, Ela se dá conta que ela está fora do lugar. essa do palavrão, eu me recordo, até eu trazer uma experiência minha. Eu gosto muito de contar histórias, pegar temas através de histórias. Eu me recordo quando eu era um pouco mais novo, eu estou com 40, estava no ambiente de Tá trabalho. novinho ainda. Tá novinho ainda. Novinho, acabei de fazer 40. Eu me lembro que eu estava no ambiente de trabalho e eu soltei um palavrão acho que eu tinha por volta de 21, 22, e disseram assim: nunca imaginei tu falando um palavrão. Não fica sonoro na sua boca. Deu alguns meses e fui para o Rio de Janeiro. Fiquei um ano morando lá e é algo cultural. A cada 10 palavras, 11 é um palavrão. Tem muitos amigos que moram no Rio de Janeiro, minha esposa morava no Rio de Janeiro, só que é algo cultural. Não estou dizendo que é algo pejorativo ou algo positivo, mas é algo cultural. Quando eu voltei, depois da minha convivência, havia um contraste entre a mim e as pessoas da onde eu estava morando, porque as pessoas não falavam mais palavrão, mas eu tinha absorvido por causa do meu meio. Claro, passou algum tempo, tinha esse contraste e o ambiente me moldou, aonde eu voltei a deixar de falar palavrão. Hoje, o meu meio cultural, hoje eu não falo mais novamente. E se eu voltasse a morar no mesmo local, com certeza eu estaria falando. O meio molda o homem. Tem uma frase que eu não entendia, mas eu trago muito hoje com discussões para as pessoas muito próximas, é que tu é a média das 5 pessoas. Eu achava muito clichê, só que não é clichê. Realmente é uma realidade. Tu é a média das pessoas que estão ao seu redor, tanto de maneira de vícios como uma maneira virtuosa. Rodrigo, qual que é o melhor... um parênteses. Eu estou sempre olhando um pouquinho aqui para a esquerda, minha direita no vídeo, é porque eu estou com a pauta aqui, até para facilitar, pessoal. Qual que é o melhor conselho estoico para viver uma vida plena hoje? Qual que é o melhor conselho que você daria? Teriam vários conselhos, mas somente para simplificar, eu começaria com 2. O primeiro deles, que é o mais fácil de aplicar, é aquilo que está escrito no manual de Epiteto, ou seja, discernir as coisas que estão sob meu controle e as coisas que não estão sob meu controle. Essa é a primeira coisa, porque daí é mais fácil. Ou seja, se eu começar a aplicar na minha vida, estou no meu dia a dia, estou diante de uma situação, eu pergunto a mim mesmo, mas isso está sob meu controle ou não está? Porque se não está sob meu controle, nem perco tempo, mudo página. Porque senão o que vai acontecer? Se eu não tenho esse discernimento, eu vou entrar numa dinâmica que depois não vou conseguir sair. Eu vou me estressar. E que ele vai fazer um mal não somente psicológico, pode até mesmo se transformar num problema psicossomático. Outra coisa, uma outra sugestão é viver o momento presente. Não perder tempo. Ou seja, é importante relembrar os erros do passado, ou até mesmo as boas lembranças. É importante projetar, programar, mas não perca
o tempo, ou seja, entre o passado e o futuro. Viva, né? Porque muitas vezes o que acontece, e isso é automático com todos nós, né? Com todos nós pode acontecer isso, né? Que ninguém é perfeito, né? Digamos que a gente está numa mesa no domingo, no almoço, com a família. De repente está ali um celular que está chegando as notificações de alguém, e tu tem aquela, digamos assim, aquela curiosidade, aquela tentação de saber quem está escrevendo, o que estão escrevendo, o que é, né? Porque tá suando ali, tá tocando. E de repente tu pega o telefone, já caiu, o que teria que ser somente 1 minuto para ver o que está acontecendo ali, já passaram 5, 10, 15 minutos. Tá? Então, esse é só um exemplo. Então, quando você está com a tua família, ou está consigo, viva intensamente aquele momento, aproveitar ao máximo, porque aquele momento não vai passar. Dizia Heráclito, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Você passou uma vez, quando você passar pela segunda vez, não é o mesmo rio, um outro já passou, aquelas águas já passaram. E essa é uma realidade que você não pode mudar. Né? Por exemplo, você deixou de conversar com aqueles que estão na mesa ali, que estavam respondendo aquelas mensagens, que tu poderia fazer em um outro momento, mas tu deu mais importância àquelas mensagens ali, num domingo, que estar com a tua família. Né? Então é isso. Ou seja, 2 coisas, então, 2 princípios para começar. Para começar, discernir as coisas que estão sob meu controle e as coisas que não estão sob meu controle. Segundo, viver o momento presente contínuo. É o melhor modo para sanar o passado e projetar o futuro. Isso que você falou, de aí já veio, né? Quais seriam os primeiros passos? E até adiantou a próxima pergunta. Hoje, eu não levo para a mesa o celular. E algo que as pessoas não sabem aproveitar, pelo menos a minha visão, né, pessoal, é o momento com a família, com as pessoas, aquele momento de tu se conectar. Isso inclui network também, não é só para a família. Você não se banha na mesma água 2 vezes. Algumas coisas que a gente fala muito, eu e o Rodrigo, eu vou te mandar uma mensagem, que nem eu brinco, eu não chamo de WhatsApp, eu chamo de Zap Zap, que é uma maneira de dar uma descontraída. Tu pode responder a qualquer momento, a qualquer hora. Então, faça as coisas mais importantes, viva o seu dia, e a mensagem vai continuar ali, que nem no meu WhatsApp está escrito, se for urgente, me ligue. Porque se tu está mandando mensagem, não é urgente. Pode ser, viva aquele momento. Meu celular não está na mesa quando eu estou com a minha família, com os meus colegas, com os meus parceiros de negócio, e nem quando eu vou dormir, que é o meu momento. Rodrigo, fechando já, tem alguma dica de livro para que eu quero começar agora, o estoicismo? Eu gostei, vi a live do Rodrigo, do John. Por onde que eu começo? O que eu devo ler? E não conheço nada. Você não conhece nada. Ok, não é verdade, conhece muita coisa. Então, já vou aproveitar o gancho e já colocar a segunda. E para quem conhece um pouco mais, qual que seria uma leitura além de brevidade da vida, meditações, manual, para quem está começando e para que alguém que já está um pouquinho mais avançado? Mais avançado. Ok. Em primeiro lugar, para quem está começando, eu sugiro as cartas a Lucílio de Sêneca. As cartas de Lucílio, ok? Porque ali, Sêneca, ele praticamente acompanha o crescimento de um jovem. E todas aquelas situações que podem acontecer na vida de um adolescente, um jovem adolescente, as dúvidas, as incertezas, porque o adolescente ele sempre pensa que falta alguma coisa, né? Ele é inseguro. Então o Sêneca ali praticamente é como um pai, né, que está ali, tá te dizendo, olha, faz assim, segue esse conselho, né? Aplica isso, esteja atento a isso.
Então, eu acho que é uma obra excelente. Agora, o conselho que eu dou é de perseverar na leitura, tá? Por quê? Porque a linguagem é um código. Nós temos que desenvolver essa capacidade de ler um texto, ok? E, e esse texto a gente tem que extrair os princípios universais, tirando toda a questão histórica, contexto histórico, ou até mesmo uma linguagem que pode ser não direta. Porque isso, o estoicismo, ele treina a mente. Ele treina a mente. Então, esse é o conselho que eu dou. Não desistir, porque pode ser uma leitura que você não está acostumado, porque é uma leitura que ela te... Tu não tem que ler muitas páginas por dia, porque leia uma carta por dia. Uma carta por dia, ok? Ou uma carta a cada 2 dias. Porque a diferença de um texto pode ser um romance, tá? Uma pessoa que está lendo, por exemplo, A Última Legião de Valerio Manfredi. É um romance histórico, mas o romance, onde tu parar, parou. E depois tu continua, ok? Um dia tu vai ler 20 páginas, outro dia vai ler 40, 60, né? Um dia vai ler 10 páginas, não vai mudar muito. Já um livro que tem um conteúdo filosófico, quanto menos páginas você vai ler, mais você vai entender. Porque você vai ler uma leitura mais lenta, mas com mais conteúdo. Então, ali é interessante parar em cada uma frase que te chamou atenção, sublinha aquela frase, escreve no teu diário aquela frase, medita aquela frase. Que não é uma leitura assim, já li as cartas de Lucílio. Não, não. Leia carta por carta, sublinha aquela palavra que tu gostou, aquela frase, escreva no teu diário e medita. E verás que terá o seu fruto. E para quem já está mais avançado na leitura, por agora eu vou deixar Sêneca de novo. A ira de Sêneca. Por quê? Porque a ira é uma emoção forte. Acho que é a emoção extrema. O ser humano, ele é extremo. Ou ele ama, ou ele odeia. Não tem meio termo. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer situação, tem pessoas que são amadas, tem pessoas que são odiadas. Por que eu digo isso? Porque amor e ódio são os dois lados da mesma moeda. E aqui se aplica o estoicismo é feito por disciplinas. Tem 3 disciplinas: a disciplina do desejo, a disciplina da ação e a disciplina do juízo, do acesso. Ok? E aqui entramos na primeira disciplina da filosofia estoica, que é a disciplina do desejo. O que é o desejo? Desejar aquilo que eu posso desejar. Ok? Porque o desejo é um lado da moeda e a aversão é o outro lado. Então, amor e ódio são os dois lados da mesma moeda. Aprender eu acho que a ira é uma ótima, para quem já está avançado na leitura, na filosofia estoica, poderia ser uma ótima obra para aprofundar ainda mais esse aspecto da psicologia humana. Eu vou deixar essas duas sugestões de leitura, tanto a iniciante como a avançada, aqui na descrição do vídeo, depois que a gente fechar aqui a live. Rodrigo, aproveitando aqui, a gente já falou bastante, nós estamos fazendo fechamento. Agradeço muito a sua contribuição, tá? Essa proposta de nós estarmos aqui nesse projeto, trazer conteúdo de qualidade. Então, aproveita esse momento e, se puder fazer um pitch da sua mentoria, como é que ela funciona, para a gente já ir para o fechamento. Sim, então, na prática, eu faço mentorias online de filosofia terapêutica estoica, onde eu pego a mão da pessoa e vou acompanhando o seu crescimento humano, crescimento cultural. Praticamente eu estou abrindo agora um mercado ao Brasil, porque até agora eu tenho trabalhado somente na realidade italiana. Então, já são vários anos que eu trabalho com mentorias e treinamentos para privados, para empresas. E a diferença é que o treinamento, eles são monotemáticos. Geralmente é um final de semana, onde nós alugamos alguns quartos de um castelo medieval do século XVI
E ali nós fazemos esse treinamento que começa sexta-feira e termina no domingo. Sempre um tema monográfico, pode ser a inteligência emocional, pode ser como viver uma vida virtuosa, entre outras coisas. Já a mentoria é um pouco mais fácil, porque aqui não está na Itália, é difícil fazer o treinamento, né? Mas a mentoria também ela tem uma outra característica. A mentoria ela não tem um tempo específico, porque na verdade é como você começar um percurso e você vai avançando, vai avançando, vai avançando, e ali você decide até quando você quer aprofundar, quer crescer. E na mentoria nós usamos a filosofia em modo terapêutico, no sentido que a filosofia estoica, ela vai te dar aqueles instrumentos para você aumentar a sua cultura, para desenvolver habilidades, ok? E para você ter uma vida e um tempo de qualidade. O slogan da nossa associação é essa aqui, ó, a tua vida, a qualidade da tua vida é diretamente proporcional à qualidade do teu tempo. Perfeito, perfeito. E a todos que chegaram até aqui, vou convidar vocês a seguir o Rodrigo, né, @Rodrigo_Bittencourt, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, ou sigam o Nous, sigam aqui tanto no Instagram como no YouTube, tem o mesmo nome, Nouscast, porque cast a gente quer trazer também para o formato de podcast esses conteúdos. Sugestões também de temas podem trazer aqui. Tá? O meu conteúdo no Instagram, geralmente é o que eu estou estudando, que eu estou lendo um pouco mais do dia a dia. O conteúdo do Rodrigo, ele traz muitas reflexões, eu trago um pouquinho, mas o Rodrigo traz bem mais conteúdo do que eu. Sobre livros clássicos, temáticas filosóficas, um pouco também de Roma. O Rodrigo traz bastante. E o Nous aqui é esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Rodrigo, algum recado que você queira deixar aqui para a gente fazer esse fechamento? Sim, uma mensagem dizendo a todas as pessoas que estão participando conosco aqui dessa nova iniciativa, ter a coragem de dedicar tempo para si mesmo. Porque se a gente quer fazer a diferença, nós temos que dedicar tempo de qualidade para nós mesmos. Eu sempre uso um exemplo que eu gosto muito de usar, que é simples, mas eloquente. Nós somos uma jarra de água. Qual é a finalidade da jarra de água? Encher os copos. Mas se não estamos constantemente enchendo a jarra, chegará um momento que não temos mais nada para colocar nos copos. Então, dedicar tempo de qualidade para nós, porque é um modo também de doar-nos aos demais. Eu estou convencido, realmente convencido, que o estudo nos ajuda a ser pessoas melhores. Perfeito. Concordo. Por isso que nós estamos com esse trabalho em conjunto. Através do estudo, através do conhecimento, a gente consegue se elevar e chegar a qualquer lugar. Todo o nosso princípio aqui do nosso projeto Nous começou exatamente desta forma. Tudo que eu conquistei na vida profissional, pessoal, financeira, começou através do estudo. 100% foi em cima do estudo. E o Rodrigo tem essa mesma crença. E nós decidimos em conjunto trazer esse conteúdo para todo mundo. Agradeço pelo seu tempo, de coração mesmo, Rodrigo. Eu que agradeço por nos presentear com toda essa sabedoria, com todo este conhecimento. Reiterando, pessoal, nos sigam nas redes sociais. Um abraço e a gente vai conversando pelo Instagram com todos. Até mais, Rodrigo. Obrigado. Um abraço, John. Um abraço a todos vocês aí presentes. Até mais. Tchau, tchau.